E o assunto agora é a polêmica envolvendo fraudes nos empréstimos consignados. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Maria Erotides, concedeu o prazo de 10 dias para que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, esclareça os motivos da resistência, ou seja, na demora, da entrega de informações públicas referentes ao processo administrativo que apura os escândalos dos consignados, no qual servidores estaduais sofreram descontos indevidos. Bom, e é para falar sobre esse assunto que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente do Sindicato dos Profissionais da Carreira de Área Meio do Poder Executivo de Mato Grosso, Simpag, Antônio Wagner. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Obrigado pelo espaço. Boa tarde, Camila. Boa tarde, sempre importante a gente esclarecer para a sociedade o que está com relação a essas fraudes nos consignados. Presidente, precisou aí de uma denúncia, de uma decisão judicial para que o governo do Estado, a Secretaria de Planejamento, passem as informações que são públicas. Ou deveriam ser. Eu sou da opinião, Lúcio, que quem não deve não teme. Por que eu estou escondendo um documento que é um termo de credenciamento, que segue um edital, que é público, que ele nada mais exige do que as instituições apresentem todas as documentações necessárias para operar crédito consignado, ou seja, vender dinheiro para o servidor do Estado de Mato Grosso. E essa é uma ação dos sindicatos? Essa é uma ação desses sindicatos, que é o Simpol, o Sindes, o Simpag, o Sintesmate, o Sintep e a nossa federação, através do escritório FG e Tax, capitaneado pelo Dr. Pedro Tax e o Dr. Murilo, a quem de público faço esse agradecimento pelo trabalho brilhante que eles estão fazendo. Nós entramos com o pedido administrativo no dia 2/6/2025, ou seja, há mais de 55 dias, para a CEPLAG, que não nos respondeu. Inclusive, a gente entende que isso é uma prevaricação e um abuso de autoridade da Secretaria de Gestão e Planejamento, ali por meio do secretário Basílio Bezerra, de não entregar uma informação que ela é pública e ela é fundamental para a gente entender como essas instituições, que não têm certidão do Banco Central para operar como instituição de crédito, foram habilitadas para vender crédito para os servidores do Estado de Mato Grosso e aí praticaram todas as barbaridades, todas as fraudes possíveis e imagináveis, como a gente já falou naquela primeira entrevista com o senhor e com a Camila há um tempo atrás. Agora, presidente, a CEPLAG tem adotado uma postura proativa no intuito de ajudar ou não? Porque tem resistido à entrega de certos documentos, o senhor falou, né, quem não deve, não teme. Seria uma tentativa de ocultar, talvez, algo que possa comprometer? Ou quais outras providências deveriam estar sendo tomadas e não estão sendo tomadas no momento? Olha, o termo de credenciamento é a peça fundamental para a gente entender como essas instituições foram habilitadas. Nós estamos falando de termos de credenciamento de 5 instituições, da Capital Consig, Bem Cartões, ABC Cards, Carto Sociedade de Crédito e Clickbank. Apenas essas 5. Nós iremos fazer representações contra outras 10 instituições que operam na modalidade de cartão benefício também, muito provavelmente na semana que vem. E também buscaremos esses termos de credenciamento dessas instituições. Respondendo objetivamente sua pergunta, a CEPLAG tem feito algo para corrigir essa distorção? Não. Ela lançou um sistema que é o Revisa Consignados, inclusive a gente orienta que o servidor faça adesão a esse sistema de revisão de consignados. Porém, nesse sistema, ele não vai resolver a vida do servidor. O que a gente entende é que esse sistema pode ser utilizado, inclusive, para retornar esse desconto em folha que está suspenso por 90 dias. A gente conseguiu, com aquelas primeiras representações ao Ministério Público Estadual, Federal, ao Tribunal de Contas, enfim, aos órgãos de controle, que fossem suspensas as consignações dessas 5 instituições por 90 dias. É o último prazo agora, dia 28 desse mês de agosto, é o prazo que vence. Então a gente entende que, caso o servidor não faça adesão, existem 60 mil contratos de consignação, 60 mil servidores com contratos de consignação. Caso os servidores não façam adesão e dá lá 1, 2% só que façam adesão, o governo pode utilizar a narrativa de que, olha, o problema não é tão grande assim, então vamos voltar ao desconto em folha dessas instituições que foram suspensas até que a gente chegue a um termo e tal do que está acontecendo de fato. O que a gente tem como provar é que essas instituições que eu citei aqui não estavam operando cartão de crédito consignado. Nenhuma delas ofertava o cartão plástico,
Nenhuma delas ofertava uma fatura que você gastou esse cartão durante um mês e conseguindo um limite mínimo, e elas estavam fraudando esta modalidade. Elas estavam emprestando crédito consignado com juros 3, 4, 5 vezes maiores do que a modalidade permite, né? Que é o crédito consignado, permite juros ali até 2,2%. Cartão de crédito, cartão benefício permitem juros até 6, 7, 8%, e era o que estava sendo praticado, fraudando e lesando imensamente o bolso dos servidores, gerando esse superendividamento que a gente tem visto aí, que prejudica o comércio, o turismo e todos os setores econômicos de Mato Grosso. Presidente, tinha uma suspeita muito grande aí de que nesse escândalo dos consignados tinha uma operação abafa. Essa operação abafa para esconder as coisas continua? Eu temo que sim, Lúcio. A gente tem visto muito pouco ser noticiado na imprensa os desdobramentos. O que a Força Tarefa tem feito? Qual foi, o que ela encontrou de fato? A gente solicitou, inclusive, alguns relatórios, alguns pareceres da Força Tarefa enquanto sindicato, né? Administrativamente, a gente continua com as nossas prerrogativas e a gente tem atuado. Nas ações macro, a gente deixa que o escritório FGTax defina as estratégias jurídicas. Então a gente tem buscado. A gente tem visto muito pouco ser noticiado isso na mídia. A mesa técnica, por exemplo, a gente não vê que tenha uma efetividade imediata, porque ela busca o consensualismo. Como é que eu vou discutir uma negociação, uma compra de dívidas com suspeitas de fraude? Crime, né? Que é crime. Instituições que não poderiam operar como instituições de crédito vendendo crédito. Como que eu posso negociar, ainda que seja uma redução dessa dívida, se essa instituição não poderia operar crédito e está operando à margem da legalidade, à margem das resoluções do Banco Central? Então essa operação abafa, ela nos preocupa. O que a gente precisaria neste momento, Lúcio, é que a CPI da Assembleia Legislativa fosse efetivamente conduzida, aprovada na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque ela tem poder de polícia. Ela tem poder de polícia, exatamente. Porque assim, nós entramos com pedido administrativo 55 dias e a CEPLAG não entrega os termos de credenciamento dessas 5 instituições. Daqui a pouco nós vamos pedir de mais 10 instituições também os termos de credenciamento e vai ser essa prevaricação, esse abuso de autoridade de não entregar. A desembargadora decide e dá mais 10 dias de prazo para além desses 55 dias de negação de entrega desses documentos. Eu acho que a doutora Maria Erotides podia ter dado já uma liminar, não tinha que pedir explicações. Qual vai ser a explicação da CEPLAG para não entregar um termo de credenciamento que deve ser público? A LGPD, nossos dados pelo decreto 691, alterado pelo decreto 650 de 2020 do secretário Basílio, entrega todos os nossos dados para as consignatárias. E não se fala em LGPD quando os nossos dados são expostos, entregues, e a gente recebe 30, 40, 50 ligações por dia de consignatários oferecendo crédito, principalmente para aposentados que aceitavam esses empréstimos via telefone. Então, como que eu vou alegar que eu posso entregar os dados de milhares de servidores, mas não posso entregar o termo de credenciamento que legitima essa instituição a operar crédito no Estado? É muito estranho para a nossa compreensão mínima ali, né? Muitas vezes 2 pesos, 2 medidas, né? Conforme Exatamente. A pessoa que se trata. Mas, presidente, e o Banco do Brasil? Também foi identificado, né? Esse banco que, diferente dessas outras instituições que muita gente nem ouviu falar, né? Tem uma história e também estaria envolvido em toda essa fraude? O que vocês apuraram, estão apurando? Não necessariamente em fraude, eu preciso tomar muito cuidado com as palavras que eu utilizo para tratar desse assunto, principalmente que a gente está falando de um banco público e ele é muito importante no contexto da folha de pagamento dos servidores do Estado, mas só fazendo um adendo ali, PixCard, Newcard, MTX Card, essas são instituições que a gente nunca ouviu falar operando crédito em Mato Grosso e sem certidão do Banco Central e que nós iremos representar logo mais. Eu tenho aqui, por exemplo, uma instituição que é a Eagle, que está tendo muitas reclamações, muito semelhante ao Capital Consig, que também estava praticando uma irregularidade, que estava comprando dívidas. Eu tenho aqui, por exemplo, um contrato de um servidor, um professor da Universidade de Mato Grosso, e que comprou dívidas do Banco do Brasil. O Banco do Brasil em si, ele tem praticado algo que a gente entende que é irregular, que é o crédito direto ao consumidor, é o CDC. E aí, quando ele deveria entrar naquele limite, naquela margem de 60% consignável prevista ali no decreto 691, agora alterado pela lei 12.933, aprovada pela Assembleia Legislativa, que reduz essa margem de volta para 35%, de onde nunca deveria ter saído, né? Uma margem prudencial ali. Porém, todos os contratos mantêm
são mantidos, todos os contratos anteriormente firmados são mantidos. Então, o servidor não está adstrito a essa margem de 35%, até para que todos entendam em casa. Somente quando vencer, encerrar esses contratos, ou a gente conseguir uma grande renegociação deles futuramente, via uma ação civil pública, enfim, outros mecanismos jurídicos, aí sim a gente vai conseguir concentrar nessa margem de 35%. Mas o Banco do Brasil tem burlado essa margem de 60%, por ele ter a prerrogativa de gerir a folha, de processar a folha de pagamento, né, de ter comprado o processamento da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, então ele tem, quando faz a NOB pela Secretaria de Fazenda para fazer o pagamento do servidor, ele vendeu o crédito fora dessa margem de 60% e ele desconta direto na conta do servidor. E aí, com taxas de juros altíssimas. Por exemplo, eu estou aqui com um contrato de um servidor que a taxa, o custo efetivo total dos juros é de 5,69%, 95% ao ano. E esse valor aqui de 639 parcelas em 96 vezes, uma dívida de cerca de 9.500 vai passar para mais de 60 mil reais. Meu Deus. E aí ela está sendo descontada direto do salário do servidor, e ele não aparece na ficha financeira do servidor, porque ele foi descontado quando o servidor recebeu o seu salário, o banco tomou esse dinheiro e não entra na margem de 60%. Isso é uma irregularidade. Não necessariamente uma fraude, mas uma irregularidade que precisa ser averiguada e combatida. Presidente, existiria nesse caso aí do rombo dos consignados uma espécie de contaminação política pelo fato dos sindicatos terem contratado o escritório de advocacia do ex-governador Pedro Taques, que é um dos maiores críticos do governo Mauro Mendes? De forma alguma, Lúcio. A gente contratou o ex-procurador da República. Não, eu digo por parte do governo. Olha, por parte do governo eu não posso dizer. Da nossa parte, a gente pensou em um escritório que tivesse um conhecimento inigualável sobre crime financeiro, lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes praticados por crimes de colarinho branco, enfim, que tivesse a expertise nessas práticas ilegais e um escritório que nos desse também uma visibilidade, porque, querendo ou não, Lúcio, a gente teme por nossa vida. Né? A gente teme, porque a gente está falando de um mercado, só a Capital Consigne e suas subsidiárias, segundo a matéria hoje do jornal A Gazeta, consignou ano passado 228 milhões. Se você multiplica isso vezes 10 anos, nós estamos falando de 2, 3 bilhões de reais somente em 5 instituições. Então, a gente ficou muito preocupado com o risco de vida que a gente estava correndo e buscou um escritório que nos desse toda uma retaguarda, inclusive de visibilidade. Quanto ao governo, isso não deve ser uma preocupação. Deve corrigir o problema, né? Deve procurar soluções, deve se sentar. Eu perguntei porque o governo está, assim, demorando muito para fornecer informações públicas. E me estranha, inclusive, que essa semana o governador se sentou e recebeu o advogado do escritório do Capital Consigne, que é vamos dizer, uma baleia do movimento, do movimento jurídico, é o Nelson Williams, um advogado que ostenta nas redes sociais uma adega de vinhos de 200 milhões de reais, foi contratada pela Capital Consigne e esteve junto com seu sócio administrador em Mato Grosso, Marcel Daltro, que é filho do Chico Daltro, ex-vice-governador de Mato Grosso, que estiveram lá, inclusive, lá no Tribunal de Contas. E o governador recebeu o senhor? E o governador recebeu esses advogados, o Nelson Williams e o Marcel Daltro, está nas redes sociais deles, mas não nos recebeu. Não nos recebeu para dar informações sobre as atitudes, as movimentações que estão sendo feitas para corrigir essa fraude multimilionária que os servidores vêm sofrendo e prejudicando todos os setores econômicos de Mato Grosso. Presidente, obrigado aqui pela presença e pelas informações no Jornal do Meio-Dia. A gente agradece à TV Vila Real por nos dar esse espaço diante de uma situação tão grave. Obrigada, presidente. Uma boa tarde.